compartilho integralmente das preocupações que foram aqui expostas com relação a esse descompasso verdadeiro que existe, o que parece haver entre a legislação, o direito posto, a forma como veio essa reforma eleitoral e a realidade, o que nós devemos enfrentar nesse ano eleitoral. Tanto foi destacado aqui a questão da campanha, os valores, os limites escassos, o tempo escasso de propaganda, o tempo escasso para se apreciar o registro de candidaturas que serão colocadas. Enfim, o que se vê é que essa legislação parece ser teremos aí um balão de ensaio e verificar o que, depois dessa eleição, o que nós poderemos aproveitar, o que deve ser reformado e o que, eventualmente, possa ser mantido. Talvez, e aí espero com algum otimismo, que vejamos que tenha um ponto que pode ser positivo nessa legislação, que diz respeito à questão da pré-campanha. Como salientado pelo Dr. Gustavo Severo, o tempo de propaganda eleitoral foi sensivelmente reduzido, né? O que é ruim. Pelo menos, a princípio, sob a perspectiva do cidadão, de conhecer o seu candidato, de ter conhecimento a respeito das propostas, enfim, que são apresentadas, né? Mas, por outro lado, a legislação, pelo menos em tese, aí nós temos que ver como que vai ser interpretada essas mudanças, previu uma ampliação da liberdade nesse período que antecede a propaganda eleitoral. Conforme a mudança instituída pela lei, somente a partir do dia 15 de agosto é possível se realizar propaganda eleitoral. Antes dessa data, assim como sempre foi, é proibida a propaganda eleitoral, uma propaganda eleitoral explícita. Antes dessa mudança feita pela legislação, a lei previa que, sendo realizada propaganda eleitoral antes do período permitido, era prevista uma penalidade de multa aplicada pela Justiça Eleitoral. E a jurisprudência entendia que que era suficiente para a caracterização dessa propaganda antecipada, ou, portanto, sujeita à penalidade prevista em lei, uma referência aos planos futuros a se realizar, né? A exposição da sua plataforma eleitoral, não necessariamente um pedido explícito de voto. Olha, sou candidato, vote em mim. Isso, evidentemente, era propaganda antecipada, mas não precisava disso para a caracterização da propaganda antecipada vedada pela lei, né? Bastava a essas referências, como disse, a respeito do que se pretendia fazer no futuro, de uma maneira subliminar. Pois bem, com essa com essa reforma eleitoral, a lei expressamente previu que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive pela internet. E aí a lei faz referência a diversas circunstâncias específicas em que o pré-candidato pode se apresentar e tratar dessas questões sem o pedido explícito de voto. Porque, havendo pedido explícito de voto, está claramente caracterizada a propaganda eleitoral antecipada com a penalidade de multa.
Então, o que pode hoje? A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates de rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Vejam vocês a possibilidade que se abre, né, de discussão, de política, nesse momento anterior, que antecede as eleições. Então não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Só. Não pode pedir voto, exatamente. Senão, aí está caracterizada a propaganda eleitoral antecipada. Realização de encontros, seminários, congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, como, por exemplo, as prévias. A realização de prévias partidárias e a respectivas distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. A divulgação de atos parlamentares e os debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. E a realização às expensas de partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou de meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Como vocês veem, existe uma possibilidade aqui, ampla até, de discussão de política, sem que a Justiça Eleitoral, ao menos em tese, venha a se ocupar e venha a aplicar sanções aos pré-candidatos ou aos partidos políticos. Uma coisa aqui que eu observo e que talvez seja interessante até para a mesa debater, é a preocupação com quem financia isso. Porque a lei é muito clara ao dizer que às expensas dos partidos políticos, a realização desses atos, essas reuniões, né, de modo que, ao menos em tese, aqui podemos ver que não é possível uma empresa, uma organização custear esse tipo de encontro e talvez, agindo dessa forma, burlar aquele princípio que o Tiago bem falou, de que está interditada a participação de empresas no financiamento, no custeio do debate eleitoral nesse país. Então eu vejo, pelo menos sob esse ponto de vista, aqui, uma perspectiva boa de ampliarmos o debate político nesse momento que antecede as eleições. Evidentemente, temos que ver como é que a Justiça Eleitoral vai interpretar isso. Porque também temos do outro lado da moeda a questão da isonomia entre os pré-candidatos, entre os candidatos. Né? É um princípio muito caro, muito importante do direito eleitoral, a ideia de que os candidatos, quando disputam uma eleição, eles partem do mesmo ponto de partida, ou pelo menos essa é a ideia, de que partam sem vantagens excessivas, tenham uma igualdade. Então, essas liberdades que nós vemos aqui, talvez tenham que ser interpretadas também tendo em conta essa preocupação. Mas, enfim, são questões que estão ainda abertas por ser direito novo. Não temos ainda a certeza de como a Justiça Eleitoral interpretará essa liberdade que se abre aos pré-candidatos. Obrigado, eu acho que eram essas as ponderações iniciais que tínhamos que fazer. Vamos ao debate. Vamos continuar. Obrigado.